Oiê! Mais uma semaninha juntas com mais um vídeo novo aqui no canal. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E só lembrando que se você ainda não está inscrito, se inscreve. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o canal, porque o canal está crescendo, os vídeos estão ficando cada vez melhores. Então aproveita. E se você curtir esse vídeo, lembra sempre de colocar o seu joinha aqui, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cansaço e o choro. Eu quero mostrar para vocês de uma forma bem didática, estou até com alguns utensílios aqui para poder mostrar para vocês, para poder explicar como funciona. Muitas vezes a gente ouve, eu ouço, né, as mães falarem que a criança está chorando muito, né, e chora antes de dormir, ou ela acorda chorando. Então, um dos motivos desse choro, eu não quero entrar muito no detalhe de choro, eu posso até gravar um outro vídeo para falar sobre o que é o choro, mas primeiro a gente precisa entender que esse choro está querendo comunicar alguma coisa. A criança se expressa através do choro, mesmo a criança mais velha. Às vezes a gente acha que é só o bebê que não sabe falar e aí ele chora. Não, muitas vezes a criança mais velha não consegue dizer o que ela está sentindo. Ela começa a sentir um desconforto e aí ela não sabe que esse desconforto é o sono, e aí por isso que ela chora. Então, quando a criança está muito estimulada, quando ela está extremamente cansada, na hora de dormir, ela vai chorar. Por quê? Porque quando a gente não dorme, tanto nós adultos como as crianças, a gente tem ali a nossa hora de dormir. Quando a gente não dorme, tudo aquilo que a gente precisa, ou quando passa do tempo de dormir, então vamos falar da criança quando passou ali do tempo dela dormir, que acontece? O nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, que ele tem a função de deixar a gente em estado de alerta. Então é como um quê? Como se a gente estivesse trabalhando, nós adultos agora vamos pensar na gente para ficar mais fácil de você visualizar. A gente está trabalhando e aí a gente tem que entregar um trabalho, tem que entregar um relatório ali do trabalho, uma pesquisa, seja lá o que for, a gente precisa entregar aquilo até o outro dia e tem um horário, tem um limite. O que vai acontecer? A gente está com sono, a gente está ali trabalhando, a gente está com sono. O que muitas vezes algumas pessoas fazem para poder, se manter acordada, para conseguir terminar, para conseguir se concentrar naquilo? O que essa pessoa faz? Ela às vezes vai tomar um energético, ela vai tomar ou vai tomar café, porque vai ter essa dose de cafeína, que vai dar né, tipo uma acordada ali para ela conseguir finalizar aquele trabalho, para ela não se entregar ao sono e não dormir. A criança é a mesma coisa, então o cortisol tem esse efeito na criança, em deixar ela num estado de alerta para que ela consiga ficar acordada. Isso faz parte do instinto de sobrevivência, então ela para se manter acordada, porque senão, né, ela poderia dormir e de repente, né, se a gente for pensar nos nossos antepassados, onde é que essa criança vai dormir, né? Ela precisa dos pais ali, ela precisa de uma ajuda para dormir. Então, por isso que é liberado esse cortisol para deixar ela em estado de alerta. Só que aí vamos pensar, começou o dia, a criança, vamos falar aí de uma criança de 4 meses, vai, para ficar mais fácil. Uma criança de 4 meses. Ela tem uma janela de sono dela de mais ou menos, eu falei, tem um vídeo aqui sobre a janela de sono, só dá uma pausa aqui. Se você não assistiu esse vídeo, assiste, porque eu estou explicando um pouquinho sobre a janela de sono, sobre como ela funciona. E aí, essa criança, ela precisaria ficar ali, o tempo máximo para ela ficar acordada seria de mais ou menos 1h30. Só que aí essa criança não dormiu, né? Tipo, os pais não tinham assistido o meu vídeo, e essa criança não dormiu, então ela não sabia quanto tempo. Falou: "Ah, deixa eu esperar ela ficar com sono". Só que aí ela até demonstrou um sinalzinho de sono, mas foi um sinal tão sutil que os pais não perceberam. E aí ela ficou acordada. Como ela não dormiu, o que acontece? O nosso corpo foi lá e liberou uma dose de hormônio, e é essa dose do cortisol. Ela recebeu essa dose de cortisol e o que aconteceu? Ela ficou acordada. E aí ela continua ali brincando, estimulada, não sei o que, tal. Aí ela sentiu sono de novo, deu mais 1h30, né, que era para ela ter dormido, ela não dormiu. Aí deu lá mais um tempo, ela tinha que ter dormido de novo, ela não dormiu. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Na primeira vez ela não dormiu, ela recebeu uma dose de cortisol. Aí recebeu aqui uma dose.
Aí beleza, ela continuou brincando, ficou lá sendo estimulada. Era para ela ter dormido de novo. Aí o que que aconteceu? Ela foi dormir, a mãe pegou ela no colo e essa criança começou a chorar. Aí a mãe pensou: "Ah, ela tá chorando é porque ela não quer dormir. Então deixa ela lá". Ela não dormiu de novo. Ela ficou acordada. O que que ela recebeu? Mais uma dose de cortisol. E aí aconteceu de novo, aí foi na hora do almoço, aí a criança foi almoçar e almoçar não, mentira, ela não almoça ainda com 4 meses, mas foi na hora do almoço, a mãe estava almoçando, e aí a criança estava ali, tipo, só queria ficar no colo dela, estava super chorando, super irritada, a mãe foi lá para fazer ela dormir, porque falou: "Ah, ela deve estar com sono", mas aí foi fazer ela dormir, ela não dormiu, a mãe ficou irritada, porque ela já passou muito tempo sem dormir. O que que aconteceu? Não dormiu. A criança recebeu mais uma dose de cortisol. Chegou mais no final do dia e, de novo, essa criança está acordada e recebendo estímulo, aí ela tá lá brincando, tá se divertindo, tá ali sendo estimulada, mas chegou no final do dia, ela também tá ali com sono, tá cansada, mas não vai dar tempo de fazer ela dormir, porque agora eu tenho que buscar o outro filho na escola, eu tenho que fazer a janta. A mãe não consegue fazer a criança dormir, não consegue, não é o momento. O que acontece? A criança recebe mais uma dose de cortisol, certo? E aí, o que que acontece? Olha essa caixinha, a caixinha tá ficando cheia. Vocês estão vendo? Porque a cada vez que a criança não dorme, vai entrando, vai sendo liberada uma dose de cortisol. O que acontece é que quando a caixinha tá cheia, a caixinha tá com muito cortisol, chega uma hora que a tampinha não fecha. Ó, essa caixinha aqui, ó, espera aí que eu tô enfiando aqui, a tampinha não fecha, sério, ela tá muito cheia, ela não fecha, ó, ela não consegue fechar, ela tá extrapolando, ou seja, tem excesso de cortisol. Esse excesso de cortisol é o que deixa a criança extremamente cansada. E aí, o que que acontece? A criança explode no fim do dia, na hora de dormir. É aquele momento que a gente conhece até como efeito vulcão, que algumas pessoas chamam de efeito vulcão, porque é isso, tipo, tá vendo? Tá saindo pelas bordas, tá transbordando o cansaço. E a criança não consegue dormir. Por isso que ela chora tanto até ela dormir. E o que que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa ter em mente que a gente não consegue recuperar o sono que a gente perdeu. Então, todo esse sono aqui ao longo do dia, a criança não dormiu, ela não vai conseguir recuperar. Não adianta deixar ela dormir colocar ela para dormir mais cedo, deixar ela dormindo até mais tarde, porque isso não vai acontecer e ela não vai conseguir recuperar esse sono. Perdeu, perdeu. Só que o cansaço vai se acumulando, você tá vendo? Todo esse excesso de cortisol que foi colocando aqui, ele é como se fosse o cansaço, e ele vai se acumulando. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa liberar espaço. A gente precisa fazer com que essa caixinha consiga fechar. Só que a gente não vai conseguir liberar o espaço de uma vez só. Como é que a gente libera esse espaço? Fazendo com que a criança durma. A criança precisa dormir para liberar esse excesso de hormônio. Só que não vai ser de uma vez só. Então, por exemplo, a criança chorou para dormir, o que que você deve fazer? Não deve ignorar esse choro dela e nem calar esse choro dela. Você deve acolher ela, deixar ela pôr para fora, porque conforme ela chora, ela está colocando para fora esse excesso de cansaço. E aí ela colocando para fora esse excesso de cansaço, a caixinha consegue fechar. E quando a caixinha consegue fechar, o que que acontece? Ela consegue relaxar e dormir. Só que ainda tem mais aqui dentro, certo? E aí ela vai acordar. Legal, ela dormiu. Só que ela dormiu meia hora. Ela não conseguiu dormir direito, porque ainda tem bastante coisa aqui, ó, tá vendo? Tá cheia, a caixinha ainda tá cheia. O que que vai acontecer? Ela, se ela não dormiu direito, ela vai receber mais um pouquinho aqui, ó, porque ela tá cansada ainda. Ela não conseguiu descansar. E se ela não conseguiu descansar, ela encheu mais um pouquinho essa caixinha. E aí o que que vai acontecer? Na próxima vez que você for fazer ela dormir, ela vai chorar de novo, porque lembra, a caixinha tá cheia. Então, o que que você tem que fazer? Acolher, esperar ela ali chorar, nunca deixar ela chorando sozinha, sempre acolhendo. Mas é importante vocês saberem que não é para calar o choro da criança, não é para atacar um peito na boca dela, nem uma chupeta, nem distrair ela, porque senão ela, você só está enganando. E aí o que você está fazendo? Você está forçando
esse excesso de cansaço para poder fechar a tampinha. Uma hora você vai ter que lidar com isso. Então, você acolhe o choro do seu filho, então você deixa a criança chorar, porque aí quando, né, com você acolhendo, porque aí quando a criança chora, ela tá liberando esse cansaço. E quando ela libera esse cansaço, a caixinha fecha. Agora ela fez uma soneca boa, ela fez uma soneca ali de 1h30, legal. Então, ó, já esvaziou um pouco a caixinha. Só que vocês estão vendo que por isso que a caixinha nunca é esvaziada de uma vez. Então, pode ser que mesmo quando ela durma, faça uma soneca boa, na próxima soneca você fala, nossa, mas ela chorou de novo. Já não era para ter esvaziado essa caixinha? Não, a gente não sabe o tamanho da caixinha do seu filho. Vamos supor que seja uma caixinha desse tamanho, está vendo? Não esvaziou ainda. Então, a criança, de repente, vai chorar mais um pouquinho, e aí até ela dormir e conseguir esvaziar essa caixinha. Porque todo dia essa caixinha, agora não sai aqui, pronto. Todo dia essa caixinha vai receber esses estímulos. Cada brincadeira nova, cada pessoa nova que ela conhece, cada ambiente que ela tá, cada estímulo novo que ela tiver, vai enchendo essa caixinha. É uma caixinha que realmente ela vai enchendo. Não é só de cansaço, não é só de cortisol. Essa caixinha ela vai sendo enchida ao longo do dia. E aí por isso que a gente precisa fazer o quê? Fechar a caixinha para a criança conseguir dormir, porque quando ela dorme, tudo que está dentro da caixinha é colocado no lugar certo. Então, tudo aquilo que ela aprendeu vai para a parte lá para a caixinha de aprendizado, todas aquelas coisas novas, tudo aquilo que for o cansaço vai para a caixinha do cansaço para ser liberada. Então, tudo aquilo, por isso que é importante dormir e por isso que é importante fazer um ciclo inteiro, porque aí a gente vai colocando tudo o que precisa no lugar certo. E a gente só consegue fazer isso enquanto a gente dorme. Depois eu explico direito como é que funciona, porque aí a gente precisa de um outro vídeo para isso, mas eu quero que você entenda que pensa sempre nisso. Quando o seu filho chora, ele não está chorando à toa. Quando ele chora, é um sinal de que, se ele chora antes de dormir, é porque já passou da hora de dormir, e se ele chora quando ele acorda, é porque ainda ele não dormiu o suficiente, ele ainda está cansado, e aí ele precisa dormir. E o que você faz? Lembra sempre disso, lembra sempre da caixinha. E o que você faz quando o seu filho vai dormir e ele está chorando, você vai fazer o quê? Acolher esse choro dele, para que ele esvazie essa caixinha, para que ele consiga relaxar e dormir. É sempre assim. Não tem um ditado, um provérbio, alguma coisa que fala assim, que depois da tempestade vem a bonança? É exatamente isso. Depois do choro, depois da tempestade, vai vir a bonança, que vai vir aquele relaxamento e dorme. Se você desiste na primeira tentativa, lembra que se você desiste, vai encher mais um pouquinho a caixinha. Então é aquilo que eu falo, não adianta, desistiu na primeira tentativa, vai ter que lidar com isso. Não lidou da segunda vez, não lidou da terceira vez, vai acontecer o quê? Vai ter que lidar na hora de dormir. E aí vai ser pior ainda, porque aí é muito cansaço acumulado. Então, não deixe isso acontecer. E para você evitar que isso aconteça, você tem sempre que pensar nisso. Pensa na caixinha, pensa que essa caixinha precisa estar sempre fechada, e quanto mais vazia a caixinha tiver, significa que mais a criança dormiu, mais a criança descansou. Tá certo? Sempre pensem nisso, é importante. Bom, eu espero que eu tenha mostrado de uma forma bem didática, eu gosto de mostrar, né, de dar essa explicação, depois eu conto, eu volto outro dia, faço outro vídeo para falar sobre essa questão do choro, por que que é importante acolher, por que que não, a gente não pode deixar a criança chorando sozinha, e por que que a gente também não pode calar a criança, então eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, porque aí é um assunto mais específico, mas é importante, o que eu queria trazer para vocês era isso, para vocês entenderem sobre esse choro, que esse choro não acontece à toa, que quando a criança chora, ela está pedindo alguma coisa, ela está demonstrando alguma coisa, e nesse caso ela está demonstrando que ela está com sono. Então o que a gente precisa fazer? Resolver essa questão dela, que é a do sono, seja antes de dormir, ou seja quando ela acorda. Vamos pensar nisso, e aí, para a gente resolver isso, vamos pensar qual a melhor forma. Rotina.
né, gente? Depois eu também posso voltar com outro vídeo sobre rotina, mas é a rotina que vai te ajudar a saber, a estabelecer um padrão, não é aquela coisa fixa, não é aquela coisa rígida, mas é que vai habituar a criança, a ela entender que agora eu tô com sono, então agora tá na hora de dormir, agora eu preciso dormir, e não dormir quando ela já tá esgotada. O choro não deve ser um sinal de sono. A gente não usa o choro, eu sempre falo isso para os meus clientes, que choro não é termômetro de sono, tá? Você não vai usar o choro como um termômetro. Ah, então a criança chorou, então agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não, então a criança chorou, então agora ela tem que dormir. Não, quando ela chora é porque ela já tá muito cansada, é porque já passou dela dormir, né? Da hora dela dormir. Então o que você precisa fazer é antecipar. E como você sabe qual é a hora certa? Você tendo uma rotina. Quando você tem uma rotina, você consegue saber, se ela acordou tal hora e a janela de sono dela é de mais ou menos 1h30, então eu sei que dentro desse prazo ela precisa dormir. Mas ela não conseguiu, tá bom? Então você vai ajustando isso, né? Pensa que durante um tempo seu filho não tirou soneca, não vai ser de uma hora para outra que ele vai tirar, não vai ser de uma hora para outra que ele vai conseguir fazer uma soneca comprida. De repente, se ele só fazia sonecas curtas. Pensa que essa caixinha não encheu assim de um dia para o outro. Essa caixinha foi, né, tipo, foi enchendo há um tempo, e aí chega uma hora que ela transborda. Então, por isso que a gente precisa pensar que as coisas não acontecem assim, da noite para o dia. Ou então, às vezes eu ouço cliente que fala para mim, mas hoje ela fez uma soneca super boa, e mesmo assim a noite foi ruim. Sim, quanto tempo ela tá fazendo sonecas ruins, né? Há muito tempo. Ela só fez, sei lá, ela fez sonecas ruins durante 5 meses e um dia ela fez uma soneca boa. Lembra que eu falei? O cansaço é acumulativo. Então a gente precisa liberar essa caixinha aos poucos para que a criança consiga se restabelecer, dar uma equilibrada nessa questão do sono e aí sim ela consiga dormir, tanto na soneca, ter uma soneca mais longa, uma soneca mais padronizada, como com que isso também comece a impactar no sono da noite e ela consiga dormir de uma forma muito mais tranquila. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui para a gente conversar. Compartilha aí com quem precisa. E eu te encontro num próximo vídeo. Lembrando, toda sexta-feira tem vídeo novo, meio-dia. Então a gente se encontra na próxima semana. Um beijo e até mais.